Primeira delas, a Petrobras recentemente divulgou um vídeo institucional jogando a culpa pelo preço dos combustíveis para o ICMS e para os estados. A gente queria o comentário de vocês sobre essa pergunta. Segunda, o que explica a diferença de preço entre os estados? No Rio Grande do Norte, mesmo com a refinaria, a Clara Camarão, nós pagamos um dos maiores preços do país, por exemplo. Por que isso acontece? E a última, muito se fala que o preço está alto porque a Petrobras não tem capacidade de abastecer o mercado nacional sozinha e precisa importar. Até que ponto isso é verdade? É verdade que as refinarias estão ociosas, paradas, enquanto nós estamos importando derivados de outros países? Essas são três perguntas aqui que são bastante... que têm tido muita presença na população em geral, que tem tido muita dúvida, tem sido resultado de muita dúvida da população em geral. Eu queria que vocês pudessem comentar da forma como vocês quiserem. Posso repetir, tá? Se tiver algum problema nas perguntas. E aí a gente já também encaminhar para as considerações finais. Bom, vamos lá. Bom, Pedro, vou tentar ser bem breve nessas perguntas, que eu acho que elas são de caráter mais, assim, microeconômico, né? E depois já faço uma fala, eu acho, para dialogar com algumas coisas que o Estrela falou. Bom, sendo objetivo, o vídeo institucional que a Petrobras soltou, acho que eu já falei dessa questão, Pedro, ao longo da minha fala. O problema é que como o preço, o ICMS, ele é uma alíquota. Aí você olha a composição final, ele de fato aumentou. Então a Petrobras, muitas vezes, o governo federal de maneira geral, o presidente já disse isso inúmeras vezes, que a culpa é dos governadores utilizando essas informações. Mas é importante deixar claro isso. Não houve uma ação de aumento das alíquotas do ICMS. Como elas são umas alíquotas, com o preço crescendo, eles também crescem. Então é por isso que tem essa... E assim, embora a Petrobras diga que ela só representa 30 e poucos por cento, em muitos casos é o componente que mais pesa daqueles que eu falei para vocês no início. E isso é para gasolina, porque no diesel e no GLP, a participação da Petrobras é muito maior, porque os impostos são mais baixos. Então, no diesel, a Petrobras responde, e os importadores, por metade do preço, por exemplo. No GLP também, algo por aí, um pouco mais do que isso. Então, acho que isso responde um pouco a primeira questão. A segunda questão, Pedro, a diferença de preço, e aí, assim, isso tem a ver com essa política de preço, que é uma política horizontal. Então, não faz diferença se você tem refinaria, se não tem, se produz petróleo ou não produz. O PP é para qualquer lugar e qualquer lugar vai ser. E acabou. Então, assim, o preço que se vai pagar em Natal, tendo refinaria ou não, é exatamente o mesmo de qualquer outro lugar, pelo PPI. Então, assim, e aí a diferença se dá pela diferença de alíquota do ICMS. Então, tem estados que têm ICMS mais elevados. Rio de Janeiro, por exemplo, o ICMS da gasolina acho que é 34%, em São Paulo é 26%, então tem uma diferença considerável por conta do ICMS. Mas isso dialoga um pouco com o que o Estrela falou. Não tem nenhuma preocupação hoje da Petrobras de tentar fornecer combustíveis diferenciados para uma população, como a Petrobras, por exemplo, fez com o GLP durante anos. O GLP ficou congelado durante 13, 14 anos. A política do GLP não era igual à política do diesel e da gasolina. Petrobras entendia ali que o GLP era um derivado que contribuía muito pouco para a receita da empresa e tinha um papel social muito importante. Então existia uma política diferenciada para o GLP em relação à gasolina e ao diesel. Então, assim, em relação à diferença estadual, tem um pouco a ver com isso. A última pergunta, Pedro, foi sobre... Me lembra aí, por favor, para não... Tá fechado o áudio, Pedro. Rodrigo, a última pergunta é sobre o seguinte. Porque o preço está... muito se fala que o preço está alto porque a Petrobras não tem capacidade de abastecer o mercado nacional. Tá. Então, Pedro, assim, durante, principalmente, o governo Temer, a Petrobras, de fato, fez uma redução gigantesca do fator de utilização das refinarias. Pra vocês terem uma ideia, as refinarias no final do governo Dilma estavam operando em torno de 94%, 95% da sua capacidade. No governo do Pedro Parente, chegou a operar com 68%. Então, esse diferencial todo foi abastecido por importação. Atualmente, a Petrobras está operando com as refinarias a uma capacidade bem elevada na gasolina, está próximo a 97%, mas ainda está bem baixa no diesel. Então, as unidades de destilação das refinarias estão operando ali em 80%, 70% e poucos por cento. Ou seja, no diesel, principalmente, há uma margem ainda para a Petrobras aumentar o fator de utilização. Então, uma parte das importações que a gente
precisa, poderia estar sendo coberta pela Petrobras. Mas a gente hoje ainda tem um déficit de combustíveis no Brasil. E aí, Pedro, vou pegar esse gancho para daí falar um pouco sobre duas questões que eu acho que são muito importantes, né? E talvez aí dialogar um pouco com Estrela, né? Quando eu disse que a Petrobras no governo entre 2013 e 2016 não tinha uma política de preço, talvez eu tenha me expressado um pouco mal. O que eu quis dizer ali era que a determinação do preço dos derivados estava subordinada a uma política de Estado. Então os preços eram uma resposta a uma política que visava outras coisas. Então, por exemplo, o preço do GLP não era igual ao preço do diesel. O GLP tinha um papel para a Petrobras e um papel para a sociedade, logo a política de preço respondia à visão estratégica da Petrobras sobre aquele derivado, diferentemente do diesel, que tinha um papel importante. Então, o preço era determinado de outra forma. Mas então, assim, o que eu quis dizer é que, nesse sentido, a gente não tinha uma fórmula definida para reajustar todos os derivados. Isso não existia, que é o que existe hoje. Hoje tem uma fórmula clara, definida, que vale desde da querosene de aviação até o GLP. Independente de quanto a querosene de aviação significa para a Petrobras, para a sociedade, o peso que ela tem. Ou seja, o reajuste de quem anda de jatinho é a mesma coisa do reajuste de quem precisa de gás de cozinha para cozinhar. Então, assim, no período ali, a política de preço não era o centro da política da Petrobras. Ela era uma resposta a uma visão estratégica que a empresa tinha. Por isso você não tinha, vamos dizer assim, uma fórmula, talvez eu tenha usado o termo errado. Hoje tem uma fórmula muito clara de reajuste. Naquele período não existia isso. Os reajustes dos derivados eram, inclusive, diferenciados entre eles. Hoje eles são tratados de maneiras completamente indiscriminadas. Então esse é um ponto importante que daí eu queria fazer um segundo gancho. Esse último ponto, Pedro, que a gente falou aí sobre a ausência, né, de a gente ainda não ser autossuficiente em refino, a gente é autossuficiente em petróleo cru, mas não é em refino. Também tem muito a ver com a mudança de projeto que o Estrela tanto falou na intervenção dele. Só para lembrar vocês, a Petrobras tinha previsão de concluir o segundo trem da ReNest, construir mais 2 refinarias no Nordeste, e o Comperj também ia produzir alguns derivados. Se essas refinarias tivessem sido concluídas, o Brasil provavelmente hoje seria autossuficiente em derivados de petróleo. E aí eu retomo aquele estudo que eu falei lá. Quanto mais autossuficiente o país é em derivados e mais o país exporta, essa é a grande chave para você ter menos problemas com o preço internacional do petróleo. Esses países que eu falei para você, o preço praticamente não afeta o preço do barril não afeta o preço interno na Arábia, no Emirados Árabes Unidos. São países que são autossuficientes em refino e são exportadores líquidos de petróleo. E aí que é assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, industrial, produtivo da cadeia de petróleo, esse, na minha avaliação, tinha sido o grande ativo que a Petrobras vinha construindo até 2016. A Petrobras claramente ia se tornar um grande exportador de petróleo com pré-sal, ia ser uma empresa capaz de atender ao consumo interno e integrar o refino à cadeia de biodiesel. Se a gente ia ter uma cadeia toda integrada do preço em torno da Petrobras, sem depender basicamente de nenhum ativo estrangeiro. Então, esse era um projeto que estava muito claro, que foi devastado nos últimos anos. Por uma decisão, e aí também concordo com o Estrela, uma decisão do governo federal, né? E aí tem todas essas questões geopolíticas, né, de quem são os atores por trás disso, mas claramente é uma decisão do governo federal de transformar a Petrobras simplesmente num exportador de petróleo cru. A Petrobras vai continuar nesse caminho daqui... Por isso que o Paulo Guedes disse outro dia isso, a Petrobras daqui 30 anos não vale nada. Qual que é a leitura do Paulo Guedes? A Petrobras vai exportar petróleo até onde der, ela não vai ter mais uma refinaria, vai ter mais nada. Quando acabar o petróleo, acabou a Petrobras. E aí, de novo, eu vou voltar à minha fala que eu falei, a minha fala que eu mencionei no início da intervenção lá, quando eu falei da Shell. As empresas privadas estão preocupadas em existir no longo prazo. A Shell está fazendo um movimento, a Shell, a Total, as chinesas, aí tem empresa estatal, privada, mista, de tudo quanto é tipo, mas está todo mundo preocupado em sobreviver no longo prazo. Né? Aí você vê assim, aí outro dia alguém falou também que, não, as refinarias lá, a Total está vendendo refinaria da França. É verdade. Ela está vendendo refinaria na França, que ela está comprando refinaria na Ásia, ela está comprando biorefinaria na Europa, porque ela está de olho no maior mercado do mundo e está de olho na transição energética da Europa. Isso não significa um encolhimento da Total, significa uma mudança clara de estratégia
de médio e longo prazo da companhia. A estratégia da Petrobras hoje é simbolizada por essa fala do Paulo Guedes, acabar em 30 anos. Então, assim, essa estratégia colocada pelo governo federal é que está muito clara. Acho que essa fala do Paulo Guedes é muito clara nesse sentido. Daqui 30 anos não vale nada. Esse é o objetivo do governo federal ao tratar desse tema. Então, assim, Pedro, acho que tem uma discussão, e acho que o Estrela trouxe esse debate de forma importante, de fundo, que é um pouco assim, qual é o objetivo atual do governo federal com o dólar numa empresa de petróleo? Para além de todos esses fatores que o Estrela mencionou, sobre os atores envolvidos, o papel do capital internacional, tudo isso, mas na minha visão tem uma visão muito míope do que significa a indústria do petróleo. Um completo desconhecimento do que significa a indústria do petróleo. Eu acho que eles têm uma extrema capacidade para executar um processo liberal e que atende aos interesses de alguns grupos, mas a gente está vendo assim, eles, na minha avaliação, não tinham noção desse monstro que eles acabaram criando do ponto de vista do preço, por exemplo. Porque esse é o resultado dessa estratégia deles. E isso, aí o Estrela também trouxe a fala do Bolsonaro sobre que a Petrobras é um problema. É um problema nesse sentido. Eles acharam que iam fazer tudo isso e não ia acontecer nada. Que eles iam encher o bolso dos acionistas e ninguém ia pagar essa conta. Então, assim, essa mudança do projeto que, de algum jeito, explica o problema da gente não ter hoje capacidade de abastecer o mercado interno, explica, de alguma maneira, essa política de preço, que é míope, como eu falei, diferente de outros períodos, não considera as especificidades e as particularidades de cada derivado e dos seus mercados e o peso que isso tem no Brasil. Então, repito isso, o que existia antes era uma determinação de preço subordinado a uma política de Estado. O que tem hoje é que o centro da política da Petrobras é o preço feito de maneira alinhada, utilizando duas variáveis externas. É uma mudança de concepção completamente diferente de uma empresa que hoje está virando uma empresa africana de petróleo. A Petrobras hoje está muito mais próxima de uma empresa do Senegal, de Angola ou algo do tipo, do que o que ela vinha construindo antes. E, de novo, na minha avaliação, isso é uma decisão de Estado, do governo federal, que tem uma visão míope e, como você bem disse, Pedro, inepta sobre o tema. Então, tentei responder e também acho que dialogar com algumas coisas que o Estrela falou que eu acho que são importantes nesse debate. Perfeito. Rodrigo, como você já respondeu aí as 3 perguntas, e para a gente não correr o risco de ficar repetitivo, eu vou fazer 2 novas perguntas para o Guilherme Estrela. Uma que a produção me mandou aqui e outra que nós recebemos no chat. Né, Estrela? A pergunta do chat é a seguinte: como você avalia, aliás, é possível avaliar se a venda das refinarias, hoje a Petrobras tem 8 das 13 refinarias colocadas à venda, se essa venda das refinarias pode reduzir o preço dos combustíveis? E a segunda pergunta é como a estratégica política de conteúdo local, hoje destruída, sendo retomada, pode contribuir para recuperar o país frente a essa trágica política de ocupação estrangeira. Dá para a gente falar sobre esses 2 temas e aí partir para as nossas considerações finais, tá, Estrela? Muito bem. Antes, vocês desculpem, mas eu queria dar um pitaco aí nas perguntas endereçadas ao Rodrigo, né? É o seguinte, o problema de nós não sermos autossuficientes na produção de combustíveis é um problema importante. Então, mas eu vou contar uma historinha. As refinarias brasileiras, fora a Renest, né, as refinarias brasileiras, construídas há décadas, né, elas foram projetadas para produzir principalmente gasolina. Por quê? Porque o petróleo que era mais comum no ambiente internacional era um petróleo leve, e que era facilmente convertido em gasolina. Muito bem. Então, com o desenvolvimento nacional, nós vimos que o Brasil começou a produzir diesel, porque entrou numa certa industrialização, essa coisa toda, com a construção de Brasília, o Brasil construiu estradas ligando todo o território, unindo todo o território nacional, e o consumo de diesel explodiu, não é mesmo? Muito bem. E aí a Petrobras viu-se numa situação do seguinte: olha, temos nossas refinarias projetadas para produzir principalmente gasolina, e o consumo e a demanda por diesel aumentando cada vez mais. Então, a empresa, desde há muitos anos, né, começou um projeto de intervenção
nos processos, nos projetos e processos operados pelas nossas refinarias para produzir cada vez mais diesel e menos gasolina, quer dizer, contrabalançar isso. E isso era o seguinte, isso era uma política que o governo compensava, quer dizer, nós atuávamos, nas nossas refinarias, atuávamos dentro desse sistema de progressivamente preparar as nossas refinarias para produzir cada vez mais diesel e, afinal, nós sermos autossuficientes também na produção de combustíveis, né? O projeto da RENEST, principalmente, foi conduzido nesse sentido. O projeto aqui do Compes, que depois foi transformado numa refinaria, foi também nesse sentido. Então, isso era uma coisa que a própria Petrobras equilibrava. Com o surgimento do pré-sal, isso deu à Petrobras uma condição muito mais confortável, porque o pré-sal produzindo tanto com custo tão baixo, né, de produção, dava para a gente, para nós termos uma visão de mais de longo prazo, está entendendo? Isso é uma coisa que o pré-sal deu à Petrobras. O pré-sal deu ao Brasil a perspectiva de 50 anos de autossuficiência. Não está entendendo? Esse aqui é o problema. Quer dizer, deu ao Brasil a condição de não depender mais de preço de petróleo internacional, meus amigos. Porque o petróleo internacional está tanto... Não. Petróleo, energia não é mercadoria, como dizem muitos, né? É um problema de segurança nacional. Então, a autossuficiência é absolutamente central para nós termos um país soberano. Muito bem. Mas o pré-sal veio com um óleo mais leve do que a bacia de Campos, né? Bem mais leve, e com grande quantidade de gás, né? Isso dava ao Brasil... e o pré-sal começou em 2006, 2007, quer dizer, a gente já estávamos administrando a realidade que antecedeu ao pré-sal, que veio mudar tudo e nos dar condições, como eu disse, a longo prazo, de preparar o suprimento soberano e autossuficiente do mercado nacional com as nossas decisões como empresa de petróleo estatal, né? Muito bem, então isso é importante, né? Agora, se a venda das refinarias pode reduzir o preço, não pode reduzir o preço, pelo que nós já conversamos aqui, quer dizer, que o preço, o modelo de país, o projeto de país que esses caras têm, é subordinação integral ao preço internacional e ao preço de importação. Entendeu? Porque senão os grandes fundos, que são os proprietários, a Mataripe foi comprada por um grande fundo de investimento, né? Então o pessoal não veio para cá, né? Então não vai interferir em coisa nenhuma, porque os preços continuarão a ser dentro do que isso que o Rodrigo falou, dentro dessa fórmula, né? Dentro dessa fórmula absolutamente imutável, não é mesmo? Que nada tem a ver com o povo brasileiro nem com o consumidor brasileiro, não é mesmo? Então não vai mudar coisa nenhuma. E era a outra pergunta sobre a ocupação, como é que foi a ocupação estrangeira? Foi, Pedro? Como é que foi? O conteúdo nacional, Estrela. Se é possível sonhar com a recuperação da indústria nacional a partir da recuperação da política de conteúdo local. Pois é, então, desculpe, eu vou introduzir mais uma coisa importante para vocês do Rio Grande do Norte. Porque uma vez eu estive no Rio Grande do Norte, aí, depois que saí da diretoria, né? E o gerente da área, o cara disse, não, mas nós estamos produzindo petróleo aqui mais caro do que o petróleo internacional. Eu disse para ele, e daí? Não é melhor você produzir petróleo no Brasil mais caro do que o preço internacional, do que importar o petróleo internacional? Claro, por uma empresa estatal, né? E considerando que aquele preço mais caro que um campo no Rio Grande do Norte esteja produzindo petróleo, né, esteja inserido num sistema que é lucrativo, que é autossustentável do seu ponto de vista financeiro. Só que tem o seguinte, mantendo a produção dos campos terrestres, Rio Grande do Norte, seja pela Alagoas, Bahia e Espírito Santo, dentro dos limites, claro, existem limites econômicos que você não pode também avançar nisso, porque naturalmente os campos acalmam e você tem que fechar os campos, mas tem que fechar os campos com a responsabilidade social de uma empresa estatal, né, de um dia para outro, dar tchau e virem-se, né, como eles estão fazendo. Então, produzir petróleo mais caro que o petróleo importado é melhor, porque aqui a Petrobras desenvolve as economias locais, desenvolve emprego, paga impostos, né?
desenvolve empresas locais. Então, tem que ser desse preço do petróleo produzido, você tem que diminuir tudo que vem associado à produção local, social, econômico, né? Culturalmente, nós temos os convênios com as universidades, enfim, isso tudo é super importante, né? Agora, é o seguinte, o futuro, né? E aí não é só para mim, isso também é para o Rodrigo responder, né? Porque essa é a grande pergunta. E aí eu vejo, né, que na esquerda brasileira, né, na chamada esquerda brasileira, há opiniões conflitantes, né? Tem gente da esquerda brasileira que diz, não, mas essas vendas são atos jurídicos perfeitos. Como é que nós vamos rever um ato jurídico perfeito? Né? Não, meus amigos, aí esse é um problema central, meus amigos. Por quê? Nas eleições de 2022, nós estaremos, o povo brasileiro não estará escolhendo entre dois projetos de país que podem ser discutidos. Não. Nós estaremos escolhendo nas eleições de 22 dois modelos, dois projetos de país que são excludentes entre si. Ou é um país soberano, ou é um país, uma colônia dos fundos financeiros transnacionais, anti-brasileiros, que, como eu disse, não tem nada a ver com o Brasil. É isso que nós vamos escolher. Entre um país soberano ou uma colônia, com um povo reescravizado, sem perspectiva nenhuma de recuperar a nossa soberania. Então, esse é um ponto que a gente tem que ser um ponto de partida. Outro ponto de partida é o seguinte, isso que está acontecendo no Brasil hoje foi fraudulentamente conquistado através primeiro, de um golpe de Estado, um golpe parlamentar, e segundo, de eleições fraudadas. Esse governo não tem legitimidade, desde 2016, esses governos não têm legitimidade para estarem fazendo o que eles estão fazendo. Entendendo? Então, se nós não tivermos isso como ponto de partida, vai ser difícil. Rapaz, dificuldade a gente retorna. Né? Eu estava no Iraque, só para contar, quando descobrimos o campo de Majnun. Né? Eu era gerente de exploração no Iraque. E descobrimos um campo de 80 bilhões de barris. Né? Depois que furamos o primeiro, segundo, terceiro posto, confirmamos a reserva, o governo iraquiano nos chamou. Né? E disse, olha, meus amigos, chamem a diretoria da Petrobras aqui em Bagdá, porque vocês descobriram um campo que não pode ficar nas mãos de uma empresa estrangeira, ainda que seja estatal ou de um país amigo. Está entendendo? Porque esse campo que vocês descobriram vai produzir a mesma coisa que o Iraque já produz, 2,5 milhões de barris por dia de hoje. Então, nós vamos guardar mais de novo para o futuro. Então, chame, porque é o seguinte, a adesão do governo iraquiano está tomada. Esse campo vai ser reestatizado. Não é mesmo? Então, por quê? Por interesse nacional, de soberania nacional. E aí, é o livro do professor Gilberto Bercovici e do professor José Augusto Fontoura da Costa. Está aqui. Nacionalização, necessidade e possibilidades. Quando se trata de segurança nacional, a nacionalização é uma necessidade imperativa para a soberania nacional. Não é mesmo? Então, não dá para nós não considerarmos que o artigo 1º da Constituição Federal, está aqui, né, de 88, artigo 1º, a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania nacional. Então, é isso. Nós não podemos ter dúvidas de que temos que recuperar isso de volta para a empresa estatal brasileira sob o controle de um Estado soberano, democrático, está entendendo? E nacionalista, e que tenha a soberania nacional como ponto principal e a distribuição de rendas do Brasil. Então, é isso. Nós não podemos ter escolher outra alternativa senão essa. Na visão, como eu já disse, que serão duas opções que são excludentes entre si. Elas não podem, você não pode conviver um país soberano com um país que é uma colônia. Está entendendo? Você não tem soberania nenhuma, como é hoje não tem. Com o negócio da Petrobras, só para terminar, quem disse que ia privatizar a Petrobras foi o Guedes em Nova York. Não foi o presidente aqui da República, acho que foi em Recife, ele repetiu um dia depois.
Quer dizer, os donos do Brasil disseram ao Guedes lá, olha, vocês têm que privatizar a Petrobras. E o Guedes disse isso em Nova York. E o presidente brasileiro, no dia seguinte, repetiu a voz do dono, a voz de quem manda efetivamente no Brasil. Então, é isso que nós temos que escolher. E aí temos várias, só para terminar, temos vários meios, e os meios são os referendos revogatórios e o cumprimento do parágrafo único da Constituição Federal. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, o povo brasileiro é o poder no Brasil. E aqui, no artigo 14, diz: a soberania popular será exercida por plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Isso é na nossa Constituição. Então, o governo que nós elegemos no ano que vem tem que ter isso como base, né? E chamar aqueles que compraram, aqueles que disseram, dizer o que os iraquianos nos disseram: olha, nós estamos tratando de soberania nacional, não está em discussão, mas essa vai ser a nossa ação desse governo. Vamos ver como é que a gente resolve essa parada. É isso. Perfeito, obrigado, Estrela. Eu acho que você faz uma reflexão aqui que ela é fundamental, né? O povo realmente precisa escolher se nós vamos ser um país livre, soberano e que tenha condição de olhar de cabeça erguida para qualquer outro povo, qualquer outra nação, garantindo a nossa soberania energética através da Petrobras, garantindo a nossa identidade enquanto povo, né, enquanto nação, garantindo as reservas estratégicas do Brasil para servirem aos brasileiros, ou se nós vamos ser um país neocolonizado, com um povo reescravizado, né, e sem a condição de definirmos ou decidirmos sobre o nosso próprio futuro. Eu acho que essa consideração ela é fundamental para qualquer pessoa que vá debater Petrobras, soberania energética nacional. Afinal, a gente não está falando de uma mera empresa qualquer, nós estamos falando de uma empresa que tem condições de garantir isso para o povo brasileiro.